Capítulo 6. Os homens são como os elásticos. Os homens são como os elásticos. Quando se afastam, só conseguem esticar-se até um determinado ponto, até voltarem para trás. Um elástico é a metáfora perfeita para o ciclo de intimidade masculino. Um ciclo que inclui a aproximação, o afastamento e novamente a aproximação. A maioria das mulheres surpreende-se quando percebe que, mesmo amando profundamente uma mulher, um homem precisa, de vez em quando, de se afastar para depois conseguir reaproximar-se. Os homens têm essa necessidade instintiva de se afastarem. Não se trata de uma decisão ou de uma escolha. É algo que simplesmente acontece. A culpa não é dele, nem dela. É um ciclo natural. As mulheres interpretam mal o afastamento dos homens, porque, geralmente, elas afastam-se por razões diferentes. Uma mulher afasta-se de um homem quando acha que ele não a compreende, quando já sofreu num relacionamento e tem medo de sofrer novamente, ou quando o homem fez algo que a desiludiu. É evidente que um homem se pode afastar pelas mesmas razões, mas também se afastará mesmo que ela não tenha feito nada de mal. Pode até amá-la e confiar nela, e mesmo assim afastar-se. Como um elástico esticado, afasta-se e depois volta sozinho. Um homem afasta-se para satisfazer a sua necessidade de independência ou autonomia. Quando sentir que se esticou até ao limite, voltará instantaneamente. Quando se separar totalmente, sentirá de novo a necessidade de amor e intimidade. Automaticamente, estará mais motivada a amar e a receber o amor do que necessita. Quando um homem volta, retoma o relacionamento no mesmo grau de intimidade em que estava quando se afastou. Não precisa de nenhum período de readaptação. O que todas as mulheres deveriam saber sobre os homens. Quando compreendido, este ciclo de intimidade masculina enriquece o relacionamento. Mas como normalmente é mal interpretado, cria problemas desnecessários. Vejamos um exemplo. A Maggie sentia-se angustiada, ansiosa e confusa. Namorava com o Jeff havia 6 meses e, até então, a relação tinha sido um mar de rosas. Mas, de repente, sem motivo aparente, ele começou a distanciar-se emocionalmente. A Maggie não conseguia entender por que motivo ele se afastara tão repentinamente. Explicou-me. Era sempre tão assim tencioso e, de um momento para o outro, deixou de falar comigo. Fiz todos os possíveis para que ele voltasse ao normal, mas acho que só piorei a situação. Ele parece-me tão distante. Não sei o que fiz de mal. Serei assim tão terrível? Quando o Jeff se afastou, a Maggie pensou que tinha sido por causa dela. É uma reação comum. Pensou que tinha feito algo errado e culpou-se por isso. Queria remediar as coisas, mas quanto mais tentava aproximar-se, mais o Jeff se afastava. Depois de assistir ao meu seminário, a Maggie ficou extremamente aliviada. Toda a ansiedade e confusão que sentia desapareceram. E deixou de se culpabilizar. Percebeu que o Jeff não se afastara por culpa dela. Percebeu os motivos que o tinha levado a afastar-se e aprendeu a lidar com eles de forma harmoniosa. Meses depois, num outro seminário, o Jeff agradeceu-me por tudo o que a Maggie aprendera. Contou-me que estavam noivos. A Maggie tinha descoberto um segredo acerca dos homens que, ainda hoje, poucas mulheres sabem. Percebeu que, ao tentar aproximar-se enquanto o Jeff se afastava, estava, na verdade, a impedir que ele se esticasse até ao limite para poder regressar. Ao correr atrás dele, impedia que ele sentisse a falta dela e percebesse que queria estar com ela. A Maggie tomou consciência de que tinha feito o mesmo em todos os seus relacionamentos anteriores. Sem saber, estava a obstruir um ciclo importante. Ao tentar manter a intimidade, estava a impedi-la de acontecer. Como um homem subitamente se transforma. Se um homem não tiver a oportunidade de se afastar, nunca sentirá o forte desejo de se reaproximar. É essencial que as mulheres compreendam que, se insistirem na intimidade contínua ou correrem atrás dele quando ele se afasta, o mais provável é que ele passe a vida a tentar fugir e distanciar-se. Nunca terá a oportunidade de sentir o seu próprio desejo ardente de amor. Nos meus seminários, demonstro o que acabei de dizer com a ajuda de um elástico. Imagine que está a segurar um elástico. Agora começa a esticá-lo para a direita.
Este elástico em particular consegue esticar-se até cerca de 30 centímetros. Quando atinge os 30 centímetros, não tem mais para onde ir, a não ser para trás, e quando volta, vem com muita força e impulso. Da mesma forma, quando o homem se afasta até ao seu limite, regressa com muita força e impulso. Depois de alcançar o seu limite, começa a passar por uma transformação. As suas atitudes mudam. Esse homem que parecia não ter nenhum interesse na sua companheira durante o processo de afastamento, subitamente não consegue viver sem ela. Sente novamente uma forte necessidade de intimidade. O seu poder está de volta, porque o desejo de amar e ser amado revigorou-se. Isto é confuso para uma mulher, porque, na sua experiência, quando se afasta, ter uma nova relação de intimidade requer um período de readaptação. Se não compreender que os homens são diferentes neste ponto, pode desconfiar do repentino desejo de intimidade do companheiro e afastá-lo. Os homens também têm de compreender esta diferença. Quando um homem volta, antes que uma mulher se possa abrir novamente com ele, precisa de tempo e de conversar para reconstruir laços. Essa transição pode ser mais suave se o homem entender que a mulher precisa de mais tempo para regressar ao nível de intimidade que tinha antes, especialmente se tiver ficado ofendida com o afastamento dele. Se não compreender estas diferenças, o homem pode ficar impaciente, porque subitamente está disponível para retomar a intimidade no mesmo nível de intensidade em que estava quando se afastou, mas ela não. Por que é que os homens se afastam? Os homens começam a sentir falta da sua autonomia e independência assim que satisfazem o seu desejo de intimidade. Automaticamente, quando eles se afastam, elas entram em pânico. O que as mulheres não percebem é que, quando eles se afastam e satisfazem o seu desejo de autonomia, subitamente voltam a ansiar pela intimidade. Um homem alterna automaticamente a necessidade de intimidade com a necessidade de ser autónomo. Por exemplo, no início do seu relacionamento, Jeff sentia-se enérgico e apaixonado. O seu elástico estava totalmente esticado. Queria impressioná-la, satisfazê-la, agradar-lhe e aproximar-se cada vez mais. Ela queria o mesmo. À medida que ela lhe abria o coração, ele foi se aproximando cada vez mais. Quando alcançaram a intimidade, foi maravilhoso. Mas, pouco depois, algo mudou. Tente visualizar o que acontece com o elástico. Fica frouxo. A tensão e a força desaparecem. Não há nenhum movimento. É exatamente isso que acontece com o homem depois de consumar a intimidade. Mesmo que essa proximidade o satisfaça, ele vai passar, inevitavelmente, por uma mudança interior. Vai começar a ter vontade de se afastar, depois de ter satisfeito temporariamente a sua fome de intimidade, sentirá fome de independência, de estar sozinho. Chega dessa história de precisar de outra pessoa. Ele pode achar que se tornou excessivamente dependente ou nem sequer saber que o motivo sente necessidade de se afastar. Por que é que as mulheres entram em pânico? Assim que o Jeff instintivamente se afastou sem dar qualquer explicação à Maggie ou a si mesmo, ela reagiu com medo. Entrou em pânico e correu atrás dele. Achou que tinha feito algo errado. Imaginou que o Jeff estava à espera que ela restabelecesse a intimidade. Teve medo que ele nunca mais voltasse. Para piorar ainda mais a situação, sentia-se incapaz de o reconquistar, porque não sabia o que tinha feito para afastá-lo. Não fazia ideia de que aquele comportamento fazia parte do ciclo de intimidade masculino. Quando lhe perguntou o que se passava, ele não tinha uma resposta clara para lhe dar. Logo, resistiu a conversar sobre o assunto. Continuou, simplesmente, a afastar-se cada vez mais. Por que é que os homens e mulheres duvidam do seu amor? Sem terem uma compreensão deste ciclo, é fácil perceber porque é que homens e mulheres duvidam do seu amor. Sem entender que estava a impedir que o Jeff se conectasse com a sua paixão, a Maggie poderia facilmente assumir que ele simplesmente não a amava. Sem ter a prioridade de se afastar, o Jeff não poderia sentir a vontade e o desejo de estar novamente perto. Poderia facilmente deduzir que não amava a Maggie. Depois de aprender a deixar o Jeff distanciar-se ou a ter o seu espaço, a Maggie descobriu que ele voltava. Esforçou-se para não correr atrás dele quando ele se refugiava, acreditando que estava tudo bem. O Jeff voltou sempre. À medida que a sua confiança neste ciclo aumentou, tornou-se cada vez mais fácil para ela não entrar em pânico quando ele se afastava. Ela já não corria atrás dele nem achava que tivesse feito alguma coisa de mal.
A Maggie aceitou essa parte do Jeff, e quando mais aceitação ela demonstrava naqueles momentos, mais depressa ele regressava. Assim que o Jeff começou a entender os seus sentimentos e necessidades, tornou-se mais confiante no seu amor e capaz de assumir um compromisso. O segredo do sucesso da Maggie e do Jeff reside no facto de ambos terem entendido e aceitado que os homens são como os elásticos. Como as mulheres interpretam mal os homens. Se não souberem que os homens são como os elásticos, é muito provável que as mulheres interpretem mal as reações deles. Uma confusão comum surge quando ela diz: "Vamos conversar", e ele imediatamente se distancia emocionalmente. No preciso momento em que ela quer abrir o seu coração e aproximar-se, ele afasta-se. Ouço muitas vezes esta queixa: sempre que quero conversar, ele evita-me. Sinto que ele não gosta de mim. A mulher conclui erradamente que ele nunca quer conversar com ela. Esta analogia do elástico explica por que motivo um homem pode gostar muito da sua companheira e, ainda assim, afastar-se subitamente. Ele não se afasta porque não quer conversar. Afasta-se porque precisa de estar sozinho, precisa de tempo para estar consigo próprio sem se sentir responsável por mais ninguém. É um momento para tratar apenas de si mesmo. Quando regressar, então estará disponível para conversar. Até certo ponto, um homem perde-se devido à conexão que estabelece com a sua companheira. As necessidades, os problemas, os desejos e as emoções dela podem fazê-lo perder o seu sentido e identidade. Quando se afasta, consegue restabelecer os seus limites e satisfazer a sua necessidade de autonomia. Alguns homens, porém, descrevem este afastamento de forma diferente. Para eles, é apenas uma necessidade de espaço ou de estar sozinho. Seja qual for a descrição, quando um homem se afasta, está a validar a sua necessidade de cuidar de si mesmo durante algum tempo. Tal como ninguém decide ter fome, um homem também não decide afastar-se. É um impulso. Só consegue aproximar-se até certo ponto, antes de começar a perder-se. É nesta altura que sente a necessidade de ser autónomo e se afasta. Se compreenderem este processo, as mulheres podem começar a interpretar corretamente este afastamento. Infelizmente, para muitas mulheres, um homem tende a afastar-se precisamente quando ela quer conversar e ser mais íntima. Isto acontece por duas razões. 1. A mulher presente que o homem se está a afastar e é precisamente nessas alturas que tenta restabelecer a intimidade entre ambos e diz: "Vamos conversar." Como ele insiste em afastar-se, ela conclui que ele não quer conversar ou que já não gosta dela. 2. Quando a mulher se abre e partilha sentimentos mais pessoais, pode, inadvertidamente, acionar a necessidade que o homem tem de se afastar. Um homem só aguenta um certo nível de intimidade antes que o alarme dispare para lhe recordar que é hora de se afastar para procurar um equilíbrio. Nos momentos mais íntimos, um homem pode sentir subitamente a necessidade de ser autónomo e afastar-se. É muito confuso para uma mulher ver que um homem se afasta porque ela diz ou fez alguma coisa que provocou a sua partida. Geralmente, quando uma mulher começa a falar de uma forma emotiva, um homem começa a sentir o desejo de se afastar. Isto acontece porque as emoções aproximam os homens e criam intimidade. E quando um homem se aproxima demasiado, automaticamente afasta-se logo a seguir. Não é que ele não queira saber o que ela sente. Noutro momento do seu ciclo de intimidade, quando precisar de se reaproximar, a mesma emotividade que desencadeou a sua partida servirá para o atrair de volta. Não é o que ela diz que desencadeia a sua partida, mas quando diz. Quando se deve conversar com um homem? Quando um homem está no processo de se afastar, não é uma boa altura para conversar com ele nem para tentar aproximar-se. Deixe-o ir. Ele não tardará a regressar. E quando o fizer, vai mostrar-se carinhoso, atencioso e agir como se nada tivesse acontecido. É este o momento certo para conversar. Neste momento de ouro, em que o homem procura a intimidade e está disponível para conversar, as mulheres, geralmente, não iniciam uma conversa. Isto acontece por três razões. 1. A mulher tem medo de conversar porque, quando tentou fazê-lo, ele afastou-se. Parte do princípio de que ele não quer saber dela nem quer ouvi-la. 2. A mulher tem medo que o homem esteja aborrecido com ela e espera que seja ele a iniciar a conversa sobre o que sente. Ela sabe que se tivesse sido ela a afastar-se repentinamente,
precisaria de conversar sobre o sucedido para poder restabelecer uma relação de intimidade. Assim sendo, espera que ele inicie a conversa sobre o que quer que seja que o tenha perturbado. No entanto, ele não precisa de falar sobre o que o aborreceu, porque não está aborrecido. 3. A mulher tem tanto para dizer que não quer ser rude e desatar a falar. Na tentativa de ser educada, em vez de falar sobre os seus sentimentos e as suas emoções, comete o erro de lhe fazer perguntas sobre os sentimentos e as emoções dele. Como ele não tem nada a dizer, conclui que ele não quer conversar. Com todas estas convicções erradas sobre o motivo pelo qual os homens não falam, não é de admirar que as mulheres se sintam frustradas. Como pôr um homem a falar? Quando uma mulher quiser conversar ou sentir necessidade de se aproximar, deve iniciar a conversa e não esperar que o homem o faça. Para isso, tem de ser a primeira a partilhar, mesmo que ele tenha pouco a dizer. À medida que ela for demonstrando apreço pelo facto de ele estar a ouvi-la, o homem descobrirá mais coisas para dizer. Um homem pode mostrar-se disposto a ter uma conversa com uma mulher e, ainda assim, não ter nada a dizer. O que as mulheres não sabem sobre os marcianos é que eles precisam de um bom motivo para conversar. Não falam apenas com o intuito de partilhar, mas se a mulher falar durante algum tempo, o homem começa a identificar-se com o que ela diz e a partilhar com ela o que sente. Por exemplo, se ela falar sobre alguns contratempos que teve durante o dia, é provável que ele partilhe alguns pormenores sobre o dia dele, para que se possam entender. Se ela partilhar como é difícil tratar dos filhos, é provável que ele também o faça. À medida que ela se vai abrindo com ele, sem o culpar ou pressionar, também ele começará gradualmente a abrir-se com ela. Como as mulheres pressionam os homens a conversar? O facto de a mulher partilhar naturalmente o que sente incentiva o homem a conversar. Mas quando ele se sente forçado a falar, a sua mente fica em branco. Não tem nada a dizer. Mesmo que tenha, resistirá a fazê-lo, porque se sente pressionado. É difícil para um homem quando uma mulher exige que ele fale. Sem o saber, ela retira-lhe a vontade de falar, porque começa a interrogá-lo, principalmente quando ele não sente necessidade de conversar. Uma mulher assume erradamente que um homem precisa de conversar e, portanto, deve fazê-lo. Mas esquece de um pormenor. Ele é de Marte e não tem tanta necessidade de falar como ela. A mulher chega até a acreditar que ele não a ama pelo simples facto de não falar com ela. Rejeitar um homem por não falar é certificar-se de que ele não tem mesmo nada a dizer. Um homem tem de sentir que a mulher o aceita tal como ele é, e só depois conseguirá gradualmente abrir-se. Ele não se sente aceito quando ela quer que ele fale mais ou que se ressente por ele se afastar. Um homem que precisa muito se afastar antes de aprender a partilhar e a abrir-se com uma mulher, precisa primeiro de ouvir muito. Necessita que a mulher o valorize por ouvir e só depois, aos poucos, falará mais. Como iniciar uma conversa com um homem? Quanto mais uma mulher tenta forçar um homem a falar, mais ele resistirá. Tentar obrigá-lo a falar não é a melhor abordagem, especialmente se ele estiver a afastar-se. Em vez de magicar formas de o pôr a falar, o melhor será questionar-se. Como poderei ter uma relação de mais intimidade, partilha e comunicação com o meu companheiro? Se uma mulher tiver necessidade de conversar mais, o que acontece com a maioria, então poderá tentar iniciar conversas mais vezes, mas com a consciência de que não só aceita, como espera que, às vezes, ele esteja disponível e, outras vezes, instintivamente se afaste. Quando ele está disponível, em vez de lhe fazer 20 perguntas ou exigir que ele fale, a mulher deve demonstrar que está grata pelo simples facto de ele estar a ouvi-la. Inicialmente, até deve desencorajá-lo a falar. Tomemos novamente o exemplo da Maggie. Se ela disser: Jeff, importas de me ouvir um minuto? Tive um dia difícil e preciso de conversar. Acho que me vou sentir muito melhor. Depois de a Maggie falar durante alguns minutos, poderia fazer uma pausa e dizer: muito obrigado por me ouvires. Quero que saibas que isto é muito importante para mim. Este agradecimento incentiva o homem a ouvir mais. Sem agradecimento ou incentivo, o homem pode perder o interesse, porque sente que o facto de ouvir não está a adiantar nada. Não se apercebe de como o facto de ouvir é importante para ela. A maioria das mulheres, contudo, sabe instintivamente como é importante ouvir. Esperar que o homem também o saiba
sem qualquer formação e treino prévios, é como esperar que ele haja como mulher. Felizmente, depois de ser valorizado por ouvir a mulher, o homem aprende a respeitar o valor de uma conversa. Quando um homem não fala. A Sandra e o Larry eram casados havia 20 anos. A Sandra queria divorciar-se e o Larry queria salvar o casamento. Como pode ele dizer que quer salvar o nosso casamento? Ele não me ama, não tem sentimentos. Afasta-se sempre que eu preciso que ele fale comigo. É frio e insensível. Durante 20 anos não foi capaz de demonstrar o que sentia por mim. Não estou disposta a perdoá-lo. Não quero continuar neste casamento. Estou cansada de insistir que ele se abra. Partilhe comigo o que sente e mostre que é vulnerável. A Sandra não sabia que também tinha tido contribuído para os problemas do casal. Pensava que era tudo culpa do Larry. Acreditava que tinha feito tudo o que podia para promover a intimidade, a conversa e a comunicação, e que ele lhe tinha resistido durante 20 anos. Depois de, num dos meus seminários, ouvir falar na analogia do elástico, começou a chorar e a pedir desculpa ao marido. Percebeu que o problema dele era um problema deles e reconheceu que também tinha a sua quota parte de responsabilidade. Disse: Lembro-me de, nos primeiros 4 anos do nosso casamento, eu me abrir com ele. Conversava sobre o que sentia e ele simplesmente afastava-se. Pensei que ele já não me amava. Depois disso ter acontecido algumas vezes, desisti. Não estava disposta a deixar que ele me magoasse outra vez. Não sabia que ele seria capaz de me ouvir noutro momento, mas não naquele. Não lhe dei nenhuma oportunidade de me demonstrar. Deixei de me mostrar vulnerável. Queria que fosse ele a abrir-se comigo primeiro. Conversas unilaterais. Geralmente as conversas da Sandra eram unilaterais. Primeiro, tentava pô-lo a falar, fazendo-lhe uma série de perguntas. Depois, antes de conseguir conversar com ele sobre o que queria, irritava-se com as respostas curtas que ele lhe dava. Quando, finalmente, partilhava com ele os seus sentimentos, eram sempre sobre a mesma coisa. Ela estava aborrecida por ele não se abrir, não ser carinhoso e não conversar com ela. Uma conversa unilateral é mais ou menos assim. Sandra: Como foi o teu dia? Larry: Mais ou menos. Sandra: O que é que aconteceu? Larry: O costume. Sandra: O que te apetece fazer neste fim de semana? Larry: Tanto faz. O que queres tu fazer? Sandra: Convidamos uns amigos para virem cá à casa. Larry: Não sei. Sabes onde está a TV Guia? Sandra, irritada: Por que não falas comigo? Larry, espantado, não responde. Sandra: Ainda gostas de mim? Larry: É claro que sim. Casei contigo. Sandra: Como podes gostar de mim? Nunca falas comigo. Não percebo como podes ficar aí sentado em silêncio. Não te preocupas comigo. Por esta altura, o Larry levantava-se para ir dar uma volta. Quando voltava, agia como se nada tivesse acontecido. A Sandra também agia como se tudo estivesse bem, mas, no fundo, retraía o seu amor e carinho. Por fora, tentava parecer carinhosa, mas no interior o seu ressentimento aumentava cada vez mais. De vez em quando esse ressentimento vinha à superfície e a Sandra dava início a mais um interrogatório unilateral ao marido. Ao fim de 20 anos a recolher provas de que ele já não gostava dela, a Sandra já não estava disposta a privar-se de uma relação de intimidade. Aprender a apoiar o outro sem ter de mudar. No seminário, a Sandra disse: Passei 20 anos a tentar fazer com que o Larry falasse. Queria que ele se abrisse comigo e se mostrasse vulnerável. Não me apercebi de que aquilo que me faltava era um homem que me apoiasse para que eu me pudesse abrir e mostrar a minha vulnerabilidade. Era disso que eu realmente precisava. Durante este fim de semana, já partilhei mais sentimentos íntimos com o meu marido do que em 20 anos. Sinto-me tão amada. Era isto que me faltava. Pensei que ele tinha de mudar. Agora sei que não há nada de errado nele ou em mim. Apenas não sabíamos como apoiar-nos mutuamente. A Sandra reclamara sempre do facto de o Larry não falar. Convencera-se de que o silêncio dele impossibilitava a intimidade. No seminário, aprendeu a partilhar o que sentia sem esperar nem exigir que o Larry retribuísse. Em vez de rejeitar o silêncio dele, aprendeu a valorizá-lo, até porque isso faz dele um melhor ouvinte. O Larry aprendeu a arte de ouvir. Passou a ouvi-la sem tentar resolver os seus problemas. É muito mais eficaz ensinar um homem a ouvir do que a abrir-se e mostrar-se vulnerável.
À medida que aprende a ouvir alguém de quem gosta e se sente reconhecido por isso, começa a abrir-se naturalmente e a partilhar de uma forma mais automática. Quando um homem se sente valorizado por ouvir e não se sente rejeitado por não partilhar mais, começa lentamente a abrir-se. Se sentir que não tem forçosamente de falar mais, acabará por fazê-lo naturalmente. Mas primeiro tem de se sentir aceite. Se a mulher continuar frustrada com o silêncio dele, é porque se esqueceu que os homens são de Marte. Quando um homem não se afasta. A Lisa e o Jim eram casados havia 2 anos. Faziam tudo juntos. Nunca estavam longe um do outro. Passado algum tempo, o Jim foi ficando cada vez mais irascível, apático, mal-humorado e temperamental. Numa sessão privada, a Lisa disse-me: já não é divertido estar com ele? Diz tudo para o animar, mas nada funciona. Quero ir com ele jantar fora, dançar, ir às compras, viajar, ver uma peça de teatro, ir a uma festa, mas ele não quer. Nunca fazemos nada. Só vemos televisão, comemos, dormimos e trabalhamos. Esforço-me por demonstrar que o amo, mas estou zangada. Ele costuma ser tão romântico e charmoso. Agora, viver com ele é como viver com uma lesma. Não sei o que fazer. Ele simplesmente não se mexe. Depois de perceberem como funcionava o ciclo de intimidade masculino, a teoria do elástico, tanto a Lisa como o Jim perceberam o que tinha acontecido. Estavam a passar demasiado tempo juntos. O Jim e a Lisa precisavam de passar mais tempo longe um do outro. Quando um homem se aproxima demais e não se afasta, os sintomas mais comuns que se detectam são o mau humor, a irritabilidade, a apatia e a atitude defensiva. O Jim não tinha aprendido a afastar-se. Sentia-se culpado por precisar de estar sozinho. Achava que devia partilhar tudo com a mulher. A Lisa também achava que eles deviam fazer tudo juntos. Na sessão que fizemos, perguntei à Lisa por que passava ela tanto tempo com o Jim. A resposta foi: tinha medo que ele ficasse chateado se eu fizesse alguma coisa divertida sem ele. Uma vez fui às compras e ele ficou muito aborrecido comigo. O Jim acrescentou: eu lembro-me desse dia, mas não estava aborrecido contigo. Estava aborrecido porque tinha perdido dinheiro num negócio. Aliás, lembro-me desse dia porque adorei ter a casa toda só para mim. Não ousei dizer-te isso porque pensei que ias ficar magoada. Ao que a Lisa retorquiu: pensei que não quisesses que eu saísse sem ti. Pareceste-me tão distante. Tornar-se mais independente. Com esta tomada de consciência, a Lisa pôde deixar de se preocupar tanto com o Jim. O facto de ele se ter afastado ajudou-a a tornar-se mais autónoma e independente. Começou a cuidar mais de si mesma. Assim que começou a fazer o que queria, ter mais apoio das amigas, ficou muito mais feliz. Deixou de se sentir ressentida com o Jim, percebeu que esperava demasiado dele. Quando ouviu a analogia do elástico, percebeu que estava a contribuir para o problema deles, que ele precisava de passar mais tempo sozinho. O sacrifício dela, por mais bem-intencionado que fosse, impediu-o de se afastar para depois regressar. E a sua atitude dependente também estava a sufocá-lo. A Lisa aprendeu a divertir-se sem o Jim. Fez coisas que já queria fazer havia muito tempo. Saiu para jantar com as amigas, foi ver uma peça de teatro, foi a uma festa de aniversário numa pista de bowling. Milagres tão simples. O que mais surpreendeu a Lisa foi a rapidez com que o relacionamento deles mudou. O Jim mostrou-se muito mais atencioso e interessado nela. Em poucas semanas, voltou a ser como era no início do relacionamento. Queria fazer coisas divertidas com ela e começou a planeá-las. Recuperou a sua motivação. Na sessão, disse-me: sinto-me muito aliviado. Sinto-me amado. Quando a Lisa chega à casa, fica feliz por me ver. É tão bom sentir saudades dela quando ela não está. É bom sentir novamente. Já me tinha esquecido como era. Antes, parecia que nada do que eu fazia era suficientemente bom. A Lisa estava sempre a tentar obrigar-me a fazer coisas, a dizer-me o que fazer e a fazer-me perguntas. A Lisa confessou: percebi que estava a culpá-lo pela minha infelicidade. Ao assumir a responsabilidade pela minha própria felicidade, senti que ele estava mais enérgico e animado. É um milagre. Obstruir o ciclo da intimidade. Existem 2 formas de uma mulher obstruir, sem querer, o ciclo de intimidade do homem. São elas: 1. Correr atrás dele quando ele se afasta. 2. Castigá-lo por se afastar. Aqui fica uma lista das maneiras mais comuns de uma mulher perseguir um homem na tentativa de evitar que ele se afaste.
Comportamentos de perseguição. 1. Físicos. Quando ele se afasta, ela persegue-o fisicamente. Ele vai para outra divisão da casa e ela segue-o. Ou, como no exemplo da Lisa e do Jim, não faz o que quer fazer para poder estar com ele. 2. Emocionais. Quando ele se afasta, ela persegue-o emocionalmente. Preocupa-se com ele, quer ajudá-lo a sentir-se melhor, tem pena dele, sufoca-o com atenção e elogios. Outra forma de perseguição emocional é demonstrar que desaprova a necessidade que ele tem de estar sozinho. Ao fazê-lo, está a retraí-lo emocionalmente. Outra abordagem consiste em adotar uma postura melancólica ou magoada quando ele se afasta, que é essencialmente o mesmo que suplicar-lhe que seja íntimo com ela. Ele sente-se imediatamente controlado. 3. Mentais. Ela pode tentar puxá-lo mentalmente, fazendo-lhe perguntas que o façam sentir-se culpado. Por exemplo, como podes tratar-me desta maneira? Ou, o que se passa contigo? Ou, não vês como me magoas quando te afastas de mim? Outra forma de o puxar de volta é tentar agradar-lhe. Torna-se excessivamente prestável e tenta ser perfeita para que ele não tenha motivos para se afastar. Abdica da sua identidade para tentar ser aquilo que acha que ele quer. Como não quer abanar o barco, com medo que ele se afaste, esconde o que realmente sente e evita fazer o que quer que seja que o possa aborrecer. A segunda grande forma de uma mulher inadvertidamente obstruir o ciclo de intimidade de um homem é castigá-lo por se afastar. De seguida, é apresentada uma lista das formas mais comuns de uma mulher castigar um homem e evitar que ele regresse e se abra com ela. Comportamentos punitivos. 1. Físicos. Quando ele começa a desejá-la de novo, ela rejeita-o. Repela a atenção física dele. Pode rejeitá-lo sexualmente e nem deixar que ele lhe toque ou se aproxime dela. Pode chegar até a agredi-lo ou a partir coisas para demonstrar o seu descontentamento. Quando o homem é castigado por se afastar, pode ficar com medo de voltar a fazê-lo, e esse medo pode impedi-lo de se afastar no futuro. Consequentemente, o seu ciclo natural quebra-se. Isto também pode resultar num bloqueio de raiva que o impeça de sentir desejo de intimidade. É possível que não volte, caso consiga, efetivamente, afastar-se. 2. Emocionais. Quando ele regressa, ela sente-se infeliz e culpa-o por isso. Não lhe desculpa o facto de ter sido negligente com ela. Não há nada que ele possa fazer para lhe agradar ou fazê-la feliz. Sente-se incapaz de a satisfazer e desiste. Quando ele regressa, ela demonstra o seu descontentamento através das palavras, do tom de voz e de olhares magoados. 3. Mentais. Quando ele volta, ela recusa-se a abrir-se e a partilhar os seus sentimentos com ele. Torna-se fria e ofende-se com o facto de ele não se abrir nem conversar com ela. Deixa de acreditar que ele se preocupa e castiga-o, não lhe dando a oportunidade de a ouvir ou de mostrar que é um bom rapaz. Quando ele volta todo contente, ela pune-o com a sua frieza. Se um homem se sentir punido por se afastar, é muito provável que tenha medo de a perder, se voltar a fazê-lo. Começa a sentir-se indigno do amor dela, caso se afaste. Por ter receio de iniciar novamente o amor dela, porque acha que não o merece, parte do princípio de que será rejeitado. Esse medo de ser rejeitado impede-o de regressar depois da sua estadia na caverna. Até que ponto o passado de um homem pode afetar o seu ciclo de intimidade? Este ciclo natural masculino já pode estar obstruído desde a infância. Um homem pode ter medo de se afastar porque testemunhou a mãe a condenar o distanciamento emocional do pai. Um homem com este historial pode nem saber o que precisa de se afastar. Inconscientemente, criar argumentos que justifiquem o seu afastamento. Este tipo de homem desenvolve de forma natural mais o seu lado feminino, mas à custa de reprimir parte do seu poder masculino. É um homem sensível, esforça-se por agradar e ser carinhoso, mas perde parte do seu eu masculino neste processo. Sente-se culpado por se afastar, sem saber porquê, perde o desejo, o poder e a paixão, torna-se passivo ou excessivamente dependente. Pode ter medo de estar sozinho ou de se refugiar na sua caverna. Pode pensar que não gosta de estar sozinho porque, no fundo, tem medo de perder o amor da sua companheira. Viu a mãe a rejeitar o pai ou a rejeitá-lo a ele. Enquanto alguns homens não sabem afastar-se, outros não sabem aproximar-se. O macho latino não tem qualquer problema em afastar-se, só que não sabe regressar ou abrir-se. No fundo, é provável que não se considere digno de ser amado.
Tem medo de se aproximar e de se prender demasiado a alguém. Não faz a mínima ideia de como seria bem recebido caso se aproximasse. Tanto o homem sensível como o macho latino estão a perder uma experiência positiva do seu ciclo natural de intimidade. Compreender esse ciclo de intimidade masculino é tão importante para os homens como para as mulheres. Alguns homens sentem-se culpados por precisarem de passar algum tempo nas suas cavernas, ou ficam confusos quando começam a afastar-se e regressam num ímpeto. Podem achar que se passa alguma coisa de errado com eles. É um alívio tanto para os homens como para as mulheres entender estes segredos masculinos. Homens e mulheres sábios. Geralmente, os homens não percebem como o seu afastamento e regresso repentinos podem afetar as mulheres. Com esta nova perspectiva sobre como as mulheres são afetadas pelo seu ciclo de intimidade, um homem já consegue reconhecer a importância de ouvir sinceramente quando uma mulher fala. Entende e respeita a necessidade que ela tem de se assegurar que ele está interessado e se preocupa com ela. Sempre que não precisar de se afastar, um homem sábio inicia ele próprio uma conversa, perguntando à mulher como se sente. Começa a perceber os seus próprios ciclos e, quando se afasta, assegura-lhe que voltará. Diz, por exemplo, preciso de um tempo para estar sozinho. Quando voltar faremos um serão especial juntos e sem distrações. Se começar a sentir necessidade de se afastar enquanto ela fala, então poderá dizer: preciso de algum tempo para pensar sobre isto e depois, então, voltaremos a falar. Quando ele volta para conversar, ela pode sondá-lo de forma a tentar perceber o que o levou a afastar-se. Se ele não souber exatamente o porquê de o ter feito, o que acontece muitas vezes, pode dizer: não sei bem, só sei que precisava de um tempo para mim, mas vamos continuar a nossa conversa. Ele está mais ciente do que ela precisa de ser ouvida e que tem de ouvir com mais atenção quando não se está a afastar. Além disso, sabe que ouvir o ajuda a tomar consciência de que ele próprio deseja partilhar numa conversa. Para iniciar uma conversa, a mulher sábia aprende a não exigir que um homem fale, pedindo-lhe apenas que a ouça com toda a atenção. Com essa mudança de ênfase, alivia a pressão sobre ele. Aprenda a abrir-se e a partilhar o que sente sem exigir que ele faça o mesmo. Acredita que ele, eventualmente, acabará por se abrir aos poucos, à medida que a ouve e se vai sentindo aceite. Não o castiga nem corre atrás dele. Entende que, por vezes, os seus sentimentos mais íntimos podem desencadear a necessidade de se afastar, mas que, outras vezes, quando regressa, é perfeitamente capaz de a ouvir. Esta mulher sábia não desiste. Persiste paciente e carinhosamente, graças a um conhecimento que poucas mulheres têm.